Podcast Rural. Prosa ao vivo sobre feijão. Bom, né não? Eu tenho certeza que hoje a dona de casa vai ligar pro marido e falar assim, ó, passa lá no mercado, traz pra mim 1 quilo de feijão carioca, mas você vai trazer 1 quilo de feijão preto, vai ver se tem o tal do rajado, o vermelho e outros feijões que tiver. Compra 1 quilo de cada um pra mim, pra eu poder experimentar. Aí a dona de casa vai lá no Google, né, e dá a digitada assim, ó, receitas para o feijão vermelho. Porque aí você vai começar a avaliar, falar, olha, eu vou experimentar essa receita aqui, vou fazer aqui em casa. Faz um doce de feijão, faz um bolo de feijão, faz um... Eu não vou... É o pão de feijo, né? Pão de feijo. Pão de feijo, que é um similar do pão de queijo. Sim. Aqui em Minas a gente não pode falar muito, que o pessoal não vai gostar da gente falar, vai falar por isso que eu tive pão cuidado. de queijo. Mas o pão de queijo, o pão de feijo, na verdade, ele é nutricionalmente bastante relevante e ele é uma fração depois que eles tiram a proteína para fazer a carne vegetal, certo? Então tiram lá uma parte da proteína. Tem um material que ainda fica com 7, 6, 5% de proteína. E aí eles criaram o pão de feijo. Mas tem uma coisa que as pessoas gostam e também não tem o que fica ruim com leite condensado, né? Difícil, né? Uma coisa fica ruim com leite condensado. Com bacon, essas coisas. Botou bacon, fica bom. Botou leite condensado, fica bom. Feijão brigadeiro. Ah, é? Brigadeiro de feijão. Entra lá no Viva Feijão, um site que a gente tem também com receitas, e tem receita lá do brigadeiro de feijão. Para a criançada é muito importante. Por quê? Porque a criançada gosta até de fazer e tudo mais, né? E o teor de proteína dele é o teor de proteína do feijão, acima de 20%. Entendi. Rapaz, ó gente, para você que ligou o rádio aqui agora, esse é o Marcelo Eduardo Líderes, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses e Colheitas Especiais. Marcelo, já a gente fala aqui sobre o evento que acontece nesta quarta-feira. O que a gente pode esperar aí do futuro do feijão brasileiro, mais especificamente do mineiro? Olha, o crescimento da demanda, ela vai acontecer, com certeza ela já está acontecendo, o aumento da demanda. Nós estamos ultimando o acordo com a China para abertura do mercado de feijão mungo. Então aquele feijão que eu comentei, né, que é o mungo verde, que é o feijão que os orientais usam para fazer o broto de feijão. Tem aquele, faz salada de broto de feijão. A China 400, 500, 600 mil toneladas por ano de importação hoje desse item. E lá, quando eu citei que em 2012, num congresso, eu ouvi falar sobre o mungo verde, eu ouvi falar que a China ia sair do mercado de exportação de 600, 700 mil toneladas e iria passar a ser importadora. A gente acreditou nisso, veio aqui, conversou com o Honda, conversou com o Instituto Agronômico de Campinas, com a Embrapa, virou, mexeu, tem uma cultivar de mungo verde. Passa os anos, o Brasil está agora às portas de ter um acordo fitossanitário, que é o acordo que vai permitir que o Brasil forneça esse feijão para lá. Então você pega assim, ó, vamos exportar por ano 200, 300 mil toneladas de feijão mungo verde, vamos exportar umas 300 mil toneladas de mungo preto para Índia, vamos exportar rajado, vermelho, preto, branco. Então, seguramente, nós temos um mercado de potencial em 2, 3, 4 anos de exportação de 700, 800 mil toneladas. Se a gente for exportar isso, nós vamos acabar afetando, sim, né, o nosso abastecimento. Como nós temos um mercado aqui também que cresce e se fizer uma ação, né, por exemplo, nas escolas do Brasil, vai aumentar o consumo, eu vejo que nós podemos caminhar aí para 4 milhões e meio de toneladas de produção. Por que isso é importante, Francis? Porque na medida em que você tem um aumento da área irrigada, você tem em paralelo o potencial do aumento da produção de feijão. Então, se você tem mais área irrigada, você vai plantar mais feijão, certo? Plantando mais feijão, nós precisamos de mercado para isso. Sim. Então, o que a gente está passando agora, o recado é, fiquem tranquilos, mercado existe.
ano um pouquinho melhor o preço, ano um pouquinho pior. O produtor precisa estar muito atento, né? Porque a gente vem passando, o IBRAF vem passando orientação. Gente, agora é hora de plantar rajado. Vai lá, planta mais rajado. Segura o carioca, porque vai ter muito, tem muito armazenado. Não, agora inverteu. Agora a gente tem que produzir um pouco mais de carioca e produz o vermelho, segura o feijão rajado. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais com esse grande ingrediente, né, que é a informação. A informação é vital. E é por isso que a gente aprecia tanto conversar com você, conversar com os teus ouvintes. Toda semana a gente procura mandar informação, porque ele é um item vital, né? Ele é um insumo importante hoje para o produtor. Então, o mercado, não se preocupem, vai ter uma demanda maior do que aquela nossa produção. Entendi. A questão é a gente correr e produzir para atender tudo isso. O ciclo produtivo do feijão é rápido, então se falta num determinado mês do ano, no outro já logo recupera de alguma forma, 2, 3 meses no máximo, né? Às vezes a mídia... Isso eu tô te fazendo essa pergunta por conta daquele consumidor que preocupa, fala, mas então vai faltar o feijão quando a gente fala que vai exportar. Exatamente. O que acontece com o feijão? A mídia, e é normal, se eu estou lá sentado fazendo a matéria, eu também vou fazer isso. Ela chama a atenção daquilo que dá manchete, tá? Subiu o feijão carioca 25%. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tá, mas o feijão preto não subiu nada. O feijão vermelho está estável. Então, o feijão calpi baixou de preço. Então, são oportunidades, inclusive, de diversificar. Um país como o nosso, você muito raramente, a última vez que isso aconteceu foi em 2016, numa seca histórica, num momento chave, crucial para o desenvolvimento das lavouras, nós tivemos afetado aí, 80% da produção brasileira foi afetado com perdas, lá em 2016. Com a diversificação de lá para cá, isso não vem acontecendo. Uma outra dica bem importante e que faz o Brasil estar no lugar certo na hora certa. Nós produzimos no contrapé do hemisfério norte. A maior parte do feijão é produzido do Equador para cima, certo? Uma vez por ano, por volta de agosto, setembro, outubro. Então dá tempo de a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos com a lavoura, ver qual é o feijão que vai faltar, porque eles são grandes exportadores também, vir aqui no Brasil, vir até Paracatu e dizer assim, olha Paracatu, noroeste de Minas, o feijão vermelho vai ter um bom mercado. De quando em diante? De janeiro, fevereiro, até a próxima colheita que eles vão ter no mês de agosto. Isso é uma possibilidade de fazer uma gestão com essa informação da produção. Então, as cooperativas são importantes nesse aspecto, né, para atomizar essa informação. As associações de produtores, a Irriganor faz um trabalho fantástico. As cooperativas aqui da região são muito capacitadas para isso também. E a gente está colocando essa engrenagem toda para funcionar a favor do brasileiro, seja ele urbano, que vai consumir o feijão, seja ele produtor, né, que vai produzir esse feijão. Entendi. Bom, nesta quarta-feira, a partir de 8h30 da manhã, em Paracatu, no auditório da Prefeitura Municipal, ali no bairro Paracatuzinho, nós então teremos o Pulse Day Noroeste. Não é nem só Pulse Day Paracatu, porque como você bem justificou aqui durante nossa prosa, o Noroeste tem uma importância muito grande no setor do feijão. Noroeste de Minas Gerais. Então, 8h30 da manhã tem a recepção, o cadastro. Você, ouvinte, pode fazer sua inscrição pelo pulseday.com.br/Paracatu. Lá também, inclusive, inscrição para estudantes, tá? Eu sou estudante de agronomia, então também já fiz minha inscrição para poder participar. Às 9 horas, então, tem abertura bem rápida, com participação aí, além do IBRAF, a Irriganor, o Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, a Secretaria de Agricultura de Paracatu, também a Emater participa. Você falou da Secretaria, mas a Secretaria de Educação também está envolvida, né? Também nas visitas, inclusive aí nas escolas. Nós teremos, então, uma palestra às 9h25, que você vai estar realizando, Feijões, Perspectivas Nacionais e Internacionais. Deixa só uma pitadinha aí. Eu vou falar sobre o que esperar da Índia para esse ano e início do próximo ano. Show de bola. Manejo da mosca branca. Rapaz, essa daqui é boa. Principalmente para os estudantes aí, ó. Manejo da mosca branca no sistema de produção com o Dr. Masaru Yokoyama.
Exato. O Dr. Massaro tem mais de 50 anos na área, é bastante conhecido na região, traz sempre as últimas novidades, relembra pontos importantes do manejo. A gente procurou qual é o maior problema hoje na região, problema técnico. Se tivesse que, só vamos resolver qual que gostariam de ter maiores informações, e escolheram esse tema. Ótimo. Fisiologia e arquitetura do feijão, com a agrônoma Daniela Souza. Sim, são essas informações técnicas, né, sobre a questão do desenvolvimento da arquitetura do feijão, porque existem variedades, por exemplo, que não aguentam o peso das vagens. Existe a questão do distanciamento, dependendo da arquitetura da planta que você precisa. Né? Diminuindo a insolação, você tem menos necessidade de fungicida, por exemplo. Tem aí a questão dos matinhos que surgem lá. Entendi. Fugiu o nome agora. Mas, enfim, o tratamento que se faz para isso. Então, isso tem um impacto bastante grande, inclusive na produtividade. Né? Então, nós estamos entrando aí na sintonia fina do negócio. Lembra? Antigamente tinha sintonia fina da televisão, né? Então, a gente está indo nessas minúcias. Né, entendi. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. E é claro, se está falando de feijão, também tem que falar um pouquinho de arroz. E vai ter o arroz amanhã. Como produzir arroz em Paracatu? Exato, porque o arroz não se encontra só no prato. O arroz hoje se encontra também nas lavouras. Antigamente o arroz vinha do sul e o feijão bastante do centro-oeste, de algumas outras regiões. Hoje ele se encontra na mesma região e eles são complementares, inclusive na rotação de cultura, né? Entendi. Então não tem como a gente dissociar hoje o plantio e a comercialização do arroz e do feijão num evento só. Entendi. Novidades biológicas para feijões. Existe uma empresa especificamente no Brasil que ela vem se dedicando a particularidades do feijoeiro. Né? Então, produtos biológicos voltados para pulses, voltados para o feijoeiro. É a primeira empresa que eu vi que parou e conversou com os produtores, com os agrônomos, escuta, qual é aí a dor? Né? Então essa aqui a gente com biológicos pode trabalhar especificamente para esse item, para o feijão. Que legal. Isso tudo vai acontecer até meio-dia, com a pausa para o almoço até 1h30 da tarde, que retoma. Com feijão, é claro. E aí 1h30 da tarde, ou 13h30, avanços da pesquisa em feijões exportáveis. Doutor Carbonel e o doutor Rogério, do IAC, vão comentar sobre isso, porque há pouco eu mencionei, né, a peculiaridade que tem de que cada cultivar, cada variedade para você produzir, ela tem as suas características próprias. Então, como o IAC tem tido nos últimos anos lançamentos, 2, 3 lançamentos por ano dessas cultivares, eles vão trazer os manejos para cada uma delas. Entendi. Tem aí o feijão mungo preto, que é o Dr. Rogério que vai levar, né, as perspectivas de melhoramento e manejo da lavoura. Feijão e pulses. A revolução está acontecendo com Marcelo Líderes. Isso às 15h40. Isso aí eu de novo. Clima... que eu tenho dois recados muito importantes, então a gente dividiu em 2 momentos, até porque a gente vai discutir bastante sobre essa questão da evolução do consumo. A gente precisa, né, do feedback dos produtores, né, de como que a gente vai fazer esse aumento de consumo. Entendi. E por fim, o clima mundial para os pulses, com o Dr. Luiz Carlos Molion. Dr. Molion é muito conhecido, uma figura que tem mais de 50 anos também na análise do clima. Ele faz um tipo de análise comparativa, né? Por isso o índice de acerto dele é bastante grande. Também a gente consultou a região, qual seria um climatologista que a região gostaria de ouvir, e pediram o Dr. Molion. Então o Dr. Molion está chegando hoje à tarde, é uma lenda já, né? O professor, doutor, um cientista fora da curva, né? E a previsão deles, eu tenho acompanhado dele mais atentamente de 2017 e 2018 para cá, nesses países que eu mencionei, quer dizer, como é que está o clima na Índia, como é que está o clima na China, como é que vai afetar a produção, quais são as perspectivas e como isso afeta a gente. Entendi. No México, na Venezuela, em Cuba, enfim.
E ele tem uma visão e um índice de acerto muito interessante. Entendi. E por fim, no final de tudo isso aí, a gente vai ter um bate-papo aí bem aberto para todo mundo estar trazendo suas informações. Na verdade, durante todo o dia, né, vai acontecer esses bate-papos aí. Exato, porque o intuito do IBRAF não é ensinar, né, mas é despertar em busca de respostas. Né? E as respostas, às vezes, estão ali, naqueles produtores, naqueles agrônomos que estão na região e que têm insights bastante interessantes. Então, o nosso objetivo é chamar as pessoas para conversar sobre o assunto. Entendi. Marcelo, infelizmente a prosa está chegando aqui no final, mas mais uma vez convidando então os nossos ouvintes aí de toda a região, de todos os outros lugares onde a gente está chegando aí via internet ou rádio, para que possam estar então nessa quarta-feira em Paracatu. E muito obrigado, né, pela parceria com o nosso jornal aqui, trazendo informações semanais para os ouvintes. Muito obrigado pelo trabalho que você e toda a equipe faz aí junto aos produtores rurais, que isso é importante para o Brasil, não é importante somente para o setor produtivo do feijão, ou toda a cadeia produtiva do feijão, mas é importante para todos os setores do país. A partir da hora que o feijão cresce, o arroz cresce, uma outra proteína cresce, uma verdura cresce, enfim, movimenta as cadeias que vão junto aí no setor de alimentação. E aí reflete isso na saúde, reflete isso na economia, reflete na educação. E aí a hora que a gente começa a analisar realmente, raciocinar em cima disso, sabe o quanto feijão é importante. Um legumezinho pequenininho, delicioso. E um desafio para a mente de todos: quais são os animais que consomem feijão? Um médico me disse uma ocasião que quem fez o ser humano fez o feijão para ele. Você não tem na natureza animais que consomem naturalmente o feijão cru. Entendi. Então, é um desafio bastante grande, mas quando a gente tem pessoas como você, Francis, dispostos a abrir o caminho para a gente conversar com o produtor, você facilitou bastante as tratativas para que nós tivéssemos a possibilidade de ter o Pulse Day aqui, e a disposição dos produtores, né? Eles que vão fazer tudo isso, vão chancelar tudo isso com a presença deles, né? E eu acho muito, muito prazeroso. É uma missão de vida, né? Mas muito prazerosa de a gente poder estar envolvido, né, com uma corrente do bem. Quem ganha? Certeza. O planeta, o produtor, o consumidor. Todos ganham, a saúde ganha, a economia ganha porque vai economizar dinheiro no futuro com a saúde. Enfim, é uma das raras correntes do bem e a gente tem o privilégio de estar envolvido. Com certeza. pulseday.com.br/Paracatu, faça a sua inscrição. Se não der tempo, não tem problema, vai que a gente faz a inscrição sua lá na hora também. Deixa aí o seu bom dia para os nossos ouvintes então, Marcelo. Seus agradecimentos. Muito obrigado a todos, tá? Não esqueçam hoje na hora do almoço, um feijão, escolha um feijão em que dá tempo ainda de preparar, são 9 horas da manhã. Enfim, se você está ouvindo esse programa no momento que você está chegando na hora do jantar, aproveite também, né? Toda hora é hora. Se o feijão está frio na geladeira, é gostoso também. Enfim, aproveitem essa bênção que a gente tem de ter o feijão aqui. Continuem trabalhando em prol das suas famílias e da prosperidade, enfim, da humanidade. Muito obrigado a todos e viva o feijão do Brasil! Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade,
mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.